Qual foi a última vez que eliminaste uma verdade na tua vida? Só porque ela doeu. Se fores sincero contigo próprio, pensaste em algo, quase instantaneamente não foi verdade? Talvez até tenha sido aquele conselho que fingiste não ouvir. Ou aquele sinal vermelho na tua saúde, decidiste ignorar. Porque ignorar a verdade não a faz desaparecer, apenas a torna mais cara. E neste vídeo vais aprender o preço exato que já estás a pagar por fugir da verdade e como parar de te sabotar hoje mesmo. Olá, muito prazer, meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Imagina isto, o teu corpo começa a dar sinais, nada grave no início, mas tu sentes fadiga, desconforto, algo que já não está bem. Decides ir ao médico e ele diz-te algo muito simples. Se continuares assim, tens de mudar algumas coisas. Pode ser a tua alimentação, pode ser até o stress, pode ser a falta de descanso. Sim, tu ouves as cenas com a cabeça, mas lá dentro tu pensas, agora não, tenho coisas demais para fazer, depois eu vejo isso e a vida continua. Só que o tempo não para. E aquilo que era leve começa a se acumular. Já não é só um aviso. Agora já é o tratamento. Uma mudança obrigatória. Limitação. Aquilo que podia ter sido resolvido com um ajuste muito simples. Agora exige esforço real. Disciplina. E às vezes aquela dor. Sabes o que é mais louco nisto tudo? Não é o problema em si. É que tu sabias, sentiste, mas escolheste não olhar. Porque nós fazemos isto o tempo todo. Não só com a saúde, com as relações, com as nossas finanças e até com a nossa fé. Ignoramos os sinais, ignoramos os alertas, as verdades e continuamos a vida como se ignorar fosse o mesmo que resolver. Não é. Não é mesmo. E foi exatamente sobre isto que eu pensei quando li em Jeremias 36. Porque esta história não é sobre um profeta antigo. É sobre ti. É sobre mim. É sobre aquilo que fazemos quando a verdade nos incomoda. Pois é, meus amigos. Aqui está um cenário. Deus fala com Jeremias. E diz lá algo muito específico. Escreve tudo no rolo. Tudo o que eu fui falando. Tudo o que o povo ignorou. Tudo. E repara, não é um aviso de hoje. Estamos a falar de há 20 anos de mensagens. 20 anos de alertas. 20 anos de Deus a tentar acordar um povo. Parece-te familiar? Quantas vezes já sentiste aquela vozinha lá dentro a dizer-te que precisas de mudar algo? E tu fizeste o quê? Continuaste? Como aquele povo de Jeremias, como o rei de Jeremias. Como eu já fiz, olha, tantas e tantas vezes. Só que havia aqui um problema. Jeremias não podia ir ao templo. Estava sob ameaça. Corria perigo até de vida. Então fez o que pôde e o que não pôde. Pediu a Baruque para escrever, o mensageiro, para ir e para ler em voz alta. E a mensagem não veio filtrada, nada disso. Não veio com aquela suavidade para agradar ninguém. Oh, se não veio. Veio palavra por palavra, como um espelho sem filtros. Sabes o que é um espelho sem filtros? É aquele amigo que te diz o que precisas de ouvir, não o que queres ouvir. Eu tive uma, graças a Deus. Ainda bem que a tive. E chega o momento
Baruque veio ao templo num dia de jejum, num dia super importante. Imagina agora tu, como se fosse aquele domingo, numa celebração, toda a família reunida. E ele entra e começa a ler aquela mensagem. E algo acontece. As pessoas ouvem. Os líderes ouvem. E desta vez, não conseguem ignorar. Mexeu com a consciência. Mexeu com o desconforto. E decidiram fazer o quê? Isto tem de chegar ao rei, disseram eles. Havia tensão no ar. Receio. Porque quando a verdade chega ao poder, oh, meus amigos, já não é só informação, é confronto. Já te aconteceu isso? Alguém disse-te uma verdade que te deixou sem resposta? Que ficou ali, a arder por dentro? Essa é a verdade que mais importa. E agora vem aquela parte que me deixou sem palavras. Imagina o rei, sentado, a ouvir aquelas palavras que o incomodavam profundamente. Imagina isto. À medida que a verdade ia sendo lida, algo cresce dentro dele. E não foi arrependimento, muito menos a humildade. Foi a rejeição, arrogância e resistência. Até que ele faz tudo inacreditável. Pega no canivete, corta o rolo em pedaços e lança-o ao fogo. A verdade a ser lida e ele a destruí-la enquanto ouve. Como se queimasse aquele papel, apagasse a realidade. Muito pelo contrário. Por acaso já fizeste isso? Não com papel claro, mas cortaste uma conversa a meio? Bloqueaste alguém que dizia o que não querias ouvir? Ou paraste de ir ao médico porque tinhas medo do resultado? Eu sei que sim. Eu também já o fiz. Meus amigos, e aqui está um problema. Não foi o gesto do rei. Foi a sua ilusão. Oh, pobre coitado. Ele acreditou que ao destruir o papel estava a destruir a mensagem. Nada disso. Mas a verdade, meus amigos, não desaparece com o fogo. Ela espera. E quando volta, olha, volta bem maior. E aqui está a parte que me deu a esperança. Quando o rolo foi queimado, Deus não desiste. E ele simplesmente diz a Jeremias, escreve tudo outra vez. E não só isso. Ele acrescentou ainda mais. Mais palavras, mais confronto, mais clareza. Não houve redução da verdade. Nada disso. Houve aumento até. Porque a verdade de Deus, meus amigos, não depende da nossa aceitação. Ela não morre porque a ignoramos. Ela não para porque a queimamos. Ela permanece para sempre. E isto é ao mesmo tempo assustador, mas e libertador. Assustador porque não há fuga. Libertador porque significa que enquanto estás vivo, a verdade ainda está à tua espera. Ainda dá para ouvir. E ainda dá para mudar. Agora quero que faças uma coisa. Pensa naquele diagnóstico adiantado. Naquela tua conversa que evitas. Está naquela decisão que sabes que tens de tomar. A verdade, ela não foi embora. Está ali, à tua espera. E enquanto mais adiares, ela mais pesada fica, não é verdade? Tu podes, olha, rasgar o papel, mas não consegues rasgar a consequência. Então deixa-me te perguntar. Que verdade tens estado a ignorar? Que sinal vermelho tens tentado apagar? Eu não te estou a julgar, não penses que não. Eu simplesmente estou-te a perguntar com tanto carinho, porque já estive também desse lado e sei o quanto custa parar de fugir. Mas também eu sei
o quanto nos alivia. E talvez hoje seja aquele dia. Não para resolveres tudo. Só para parares de fingir que não sabes. Porque tu sabes. E Deus sabe que sabes. E se esta pequena reflexão tocou em ti, olha. E se quiseres, claro, dá um like. Eu sei que é um gesto muito pequenino, mas vai ajudar muito, muito, muito a levar esta mensagem a muito mais pessoas. E mais uma vez, se esta conversa, olha, tocou realmente o teu coração, guarda-o e partilha com alguém que realmente precisa de ouvir hoje. E lembra-te, se Deus através dos meus lábios falou contigo hoje, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, quem já está aqui há mais tempo sabe o que fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus vos abençoe, Deus te ama e eu também. Um beijinho muito, muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!